Talvez isso soe bem estranho. Esse é o primeiro Freestyle Trip, que é um dos blocos do podcast que eu tenho, que eu tô fazendo em vídeo. Então, para você, ouvinte que tá escutando, né? Só tá escutando, não tá vendo, vai ser um episódio um pouco mais longo do que os freestyles normal, né? O freestyle normal sem edição, rapidinho. Esse daqui vai ser um freestyle um pouco maior, entendeu? Porque é o primeiro em vídeo, é o primeiro que vai pro YouTube. Então tem que estar maneiro, né? Tem que trazer conteúdo, tem que trazer essência, tem que trazer motivo. Tem que trazer motivo, tem que trazer propósito, tem que trazer profundidade e... O Poli tá latindo no fundo. Mas além disso tudo, tem que trazer também... Quando eu digo profundidade, é dizer que tem que trazer fundamento. Então, não tá sendo um freestyle trip, como os outros são, que é o vídeo pelo vídeo, que é o conteúdo, a máxima expressão de mim. É só eu estar atacando palavras ao vento, que geralmente é isso daí, né? Geralmente, vou explicar o podcast para quem tá chegando e não conhece ainda. O podcast da Image Trip tem o Inquietude, que é o quadro que eu cuido das minhas inquietudes, que é quando eu paro e começo a falar coisas que estão borbulhando na minha cabeça, mas eu preciso compartilhar essa loucura, porque se eu não compartilhar essa loucura, ela vai me deixar louca, entendeu? Então assim a gente dá vazão a tudo que tá na minha cabeça. Essa foi a fórmula que eu descobri, sacou? E o Freestyle Trip, como eu não tenho tanto tempo assim pra estar gravando, editando, tananã, sempre, o Freestyle Trip é um episódio um pouco mais curto, que daí eu coloco sem edição, então é como se eu estivesse mandando um áudio direto pra tu. Mas, voltando nesse ponto de propósito, voltando nesse ponto de motivo, até pra ter entrado no vídeo, né? Esses dias eu tava conversando com uma amiga e aí, acho que foi uma das primeiras pessoas, assim, próximas de mim, que falaram uma coisa que as outras pessoas lá da página, os outros ouvintes, né, já falam, né? Tipo, porra, como é que tu falou uma loucura que eu tô pensando há tanto tempo e ninguém parou pra pensar, sei lá o quê? Mano, não... Inconsciente coletivo, né? Inconsciente coletivo de que ninguém tem uma sensação tão nova, uma ideia tão nova. Algumas coisas estão no inconsciente de todo mundo. Dito isso, quem vai na frente, se expressa e solta, né? Acaba que é o lançador da frase, do sentimento. Mas não, é a pessoa... Foi a única pessoa que conseguiu, às vezes, ir lá e soltar. Expressar por que ela tá soltando isso, né? E aí isso entrou a gente, nesse assunto, né? Começou a vir para propósito, porque no auge dos 20 e poucos anos, né, fica aquela tensão de, por exemplo, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? Meu Deus, qual que é o meu propósito? Eu tenho, tipo, um enorme problema com propósito no trabalho, sacou? Quando eu começo a fazer coisas no trabalho, ter que fazer tarefas que, mano, não comungam, não caem no propósito final, eu começo a ficar, porra, não faz sentido, não tem por que fazer sentido. Então ainda existe essa grande busca por propósito. Talvez isso seja uma fase. Talvez lá na frente, quem já é mais velho, quem já tá mais maduro, né? Às vezes se preocupe só em pagar os boletos, dormir tranquilo, enfim. Mas existe essa parada ainda, né? E aí a gente começou a se perguntar o que é propósito, o que é propósito. E aí a gente chegou à conclusão de que o propósito de que... A gente falou, tem gente que o propósito é ajudar o outro. Sim, maneiro. Mas é muito raso o propósito da vida ser só ajudar o outro. Por que eu digo que é raso? Não é errado, digo que é raso. Porque talvez ajudar o outro seja consequência do seu propósito, entendeu? Seja consequência da tua vontade, da tua missão. Penso nisso. Porque às vezes você vai estar lá preocupado muito em ajudar o outro. Ajudar o outro. E aí você vai acabar esquecendo o grande ponto da vida, já que Deus deu uma vida para cada um, né? Deus deu
cada um tem teu CPF, cada um tá ali no teu job, cada um tá ali na tua missão, você esquece da tua própria. E aí, essa colega tinha levantado uma história muito doida. É de um livro, não vou lembrar qual que é o livro, mas o livro é o Cavaleiro ou a Armadura, alguma coisa do tipo. O cavaleiro vai lá salvar a princesa fulaninha no canto dela, pá. E aí o cavaleiro, ele tem a armadura dele, né? Então ele passa numa estrada de fogo. E ele não se queima. Ele enfrenta uma caverna que tem um claridão. A caverna não tem luz. Mas enfim, ele enfrenta uma grande luz. Mas a face que protege ele não deixa ele cego. Então ele vai lá e passa por tudo aquilo. Ele enfrenta 1000 monstros. Mas dá tudo certo. Por quê? Porque ele tá com a armadura. Logo, ele não sentiu que concluiu a missão como deveria. A princesa até se sente resgatada. Mas ele não sente que resgatou. Entendeu? Não fez sentido pra ele. E aí, ele ficou, qual foi o meu grande propósito, então? E aí, ele ajudou ela. Mas ele não foi como ele queria. E aí, talvez seja egoísta, porque ele salvou ela, esse era o objetivo, mas ele não se sentiu feliz com isso. Mas, voltando no princípio de que cada um tem teu CPF, cada um tem tua vida, né? Talvez ele devesse ter se importado um tanto quanto com ele, né? Né não? Enfim. E aí, tendo essa conversa com ela, eu tinha lembrado de um texto. Eu busquei no fundo dos meus do Google Foto que eu tenho, um print que eu excluí, não lembro qual foi o ano, porque eu tirei a data. O nome da página é Reiki Sublime Oficial. E lá tem um texto que eu li na época e fiquei, assim, super incrédulo, porque eu tava nessa daí, tá ligado? Eu tava nessa daí do tipo, eu tenho que ajudar o mundo, o propósito, sei lá o quê. E depois de um tempo, mano, caiu muito no... Tá ligado a teoria do avião? O avião tá caindo, né? Caiu a máscara de gás, certo? Antes de tu botar a máscara de gás no teu filho, na criança que tá do lado, ou na outra pessoa, tu tem que botar a tua máscara de gás. Porque se tu não conseguir se ajudar, se tu não tiver com a tua máscara de gás, como é que tu vai colocar a máscara do outro? No meio de tu tiver colocando a máscara no outro, tu esquece, tu vai de berço, mano. E aí, então, eu me apeguei muito a isso daí. E aí, acaba que é simples, mas batia em mim um sentimento completo, entendeu? Eu ficava, porra, tudo isso faz sentido. A máscara de gás, eu tenho que me proteger primeiro, tananã. Só que às vezes soava muito egoísta, e às vezes não dava certo, às vezes eu tentava explicar, não dava. Mas aí achei esse texto da Reiki Sublime Oficial, printei, caiu no esquecimento. Tendo a conversa com essa colega, falando de propósito, falando do cavaleiro, eu fui atrás do texto, achei o texto. Eu tinha falado que eu não ia fazer edição, mas pro vídeo do YouTube eu vou deixar o texto aqui no canto, tá ligado? E aí vocês parem pra ler. Mas eu vou dar uma lida nas partes, daí eu vou comentar. O que é que rola? A única missão que temos ao estar nesse planeta é de realizar a autocura. Esse é o propósito que tanto se procura, e não qualquer outra coisa. É a própria vida que se encarrega de trazer as experiências e os relacionamentos necessários para que tal cura seja estabelecida. Perfeito até aqui. Em seu DNA está armazenado uma série de informações, potenciais e debilidades que farão atrair experiências necessárias para ficar diante daquilo que precisa ser transcendido e purificado. Isso daí é papo de quem acredita em outras vidas. Se tu não acredita, tem curiosidade, pesquisa no YouTube aí. Se tu já acredita, tu já tá entendendo mais ou menos o caminho que as coisas estão tomando. Curar-se significa abandonar a ilusão do medo e aceitar o amor como guia interior. Só isso. É tão simples que o ego não aceita e cria uma série de subvertígios mentais para distanciá-lo da sua verdadeira missão, que é a autocura. E aí entra o problema da distração enorme que a gente tinha falado lá no começo, do cavaleiro, por isso que cada um, Deus deu um CPF para cada um. O problema que gera uma enorme distração é alguém não olhar para esse objetivo e acreditar que está aqui para salvar o mundo e curar os outros. Entendeu?
Todos acham que possuem uma missão contra a pessoa, com o coletivo, e aí por diante acham e entram na vida do outro para salvá-lo, perdendo assim um enorme tempo tentando mudar e curar aquele que é o seu próprio objeto de cura, né? Então, tal qual você tá no teu job, como diz o Hugo Guilherme lá, tu tá na tua missão, tá no teu fundamento, outra pessoa também tá. Isso, obviamente, pelo amor de Deus, não quer dizer que tu vai cagar e deixar a pessoa de lado, enfim, seguir. Mas que primeiro tem que fazer sentido pra você, e você tem que trabalhar e cuidar da sua autocura. Ninguém nessa vida é tão perfeito a ponto de não ter nada a aprender, né? E ninguém é tão burro também a ponto de não ter nada a ensinar. Então, talvez os grandes momentos da autocura e os grandes momentos dessa troca, né? É troca realmente. É isso daí. Você tá numa condição melhor e você quer ajudar uma pessoa, mas calma, vamos partir da psicologia, nem passa para um lado espiritual. Ciência da compreensão, por que essa pessoa tá passando por isso? Às vezes você aprende com o exemplo dela em várias outras coisas, mas isso é algo que você faz pensar. Pensei muito nisso. E aí, enfim, voltando lá, né, pro texto. Perdendo assim um enorme tempo tentando mudar e curar aquele que é seu próprio objeto de cura. Aí segue. Uma grande inversão de papéis que cria karmas enormes de longas datas e mantém a humanidade nesse ciclo interminável de nascimento e morte. Você recebe o dinheiro que precisa, a profissão que precisa, as pessoas que precisa para trabalhar sobre si mesmo. Portanto, mude a sua percepção e compreenda que todos aqueles que estão ao seu redor são anjos que mostram aspectos escondidos, não compreendidos e negados por você, incluindo aqueles que fazem aquilo que chama de mal. Tudo diz respeito a você sempre. A partir dessa parte eu concordo, a parte do anjo nem tanto. Tudo diz respeito a você sempre. Toda experiência e toda relação é uma oportunidade de cura, de fato. Então não dá pra cair naquele. Tinha falado em outros episódios do podcast. Aquela questão do... Como é que é? Meu brother virou pra mim no começo desse ano e falou: cara, eu espero que você se foda muito esse ano, porque é fudendo que a gente aprende, que a gente... né, dá certo na vida, errando que você aprende. Pelo contrário também, mano. Todos os erros, todos os cuzões que passam na nossa vida, né, eles podem servir sim como engrenagem, pode servir sim como um potencial, uma porta pra alguma coisa. Mas se tu não tiver cabeça, não tiver preparado, só vai te fuder mesmo, mano. Se você entender que o cara foi cuzão e ficar apontando ele como o máximo do cuzão e não como talvez, meu Deus, como eu deixei essa pessoa interferir na minha vida, né? Quando Pedro fala de João, sei mais sobre Pedro do que de João. Então, se você tá apontando muito, se você tá no máximo do outro extremo e você não entende que tudo diz respeito a você, daí pode começar a dar pepino, entendeu? E aí não é dar pepino. Aí que você esquece desse momento de autocura. Tu esquece que tu veio pra aprender a não lidar com tudo isso. Não lidar com tudo isso. Você veio pra aprender como lidar com tudo isso. E não consertar tudo isso. Só veio pra se cuidar. É mais ou menos esse o sentido. Tananã. Tudo diz respeito a você sempre. Toda experiência e toda relação é uma oportunidade de cura. Use o outro como espelho e permita-se olhar aquilo que te incomoda, deixando assim que a luz ilumine a escuridão e a cura chegue até você. A paz começa por mim. Amém. Amém, axé, pra quem é de cada coisa aí, tá ligado? Enfim. E essa tinha sido a grande reflexão sobre o propósito, a grande reflexão sobre motivo, profundidade, né? E aí volta ao podcast, volta ao Freestyle Trip. Quando eu falei que tem outro bloco lá, o Inquietude, é sempre sobre isso. Talvez, eu acredito sim que o nosso propósito, talvez o grande propósito comum a todos nós aqui, a você, a mim, ao meu pai, a minha mãe, ao meu irmão, seja a gente trabalhar a autocura e a manutenção do nosso bem-estar. Também falei isso esses dias.
manutenção do bem-estar e autocura. Mas, obviamente, também a gente vem com a necessidade, eu estou aprendendo isso na terapia. Tudo que eu estou fazendo aqui é compartilhando pensamentos e o meu processo terapêutico. O meu processo terapêutico que começa nos 50 minutos semanais que eu tenho com o meu psicólogo e a febre mental que ele me deixa durante a semana toda pensando sobre tudo. Então, quando eu venho aqui, é o momento que eu paro para falar comigo mesmo, colocar tudo para fora, ver se faz sentido. E para mim, geralmente faz. E quando eu compartilho, é porque eu acho que o meu propósito é compartilhar a loucura que passa na minha cabeça. Porque é isso. Uma vez eu escutei um doido falando, não um doido, entendeu? Uma vez eu vi uma pessoa se colocando em vulnerabilidade para falar o que ela sentia, para falar o que ela pensava. E essa pessoa, tô falando, exemplificando, não essa pessoa única, várias pessoas, né? Elas chegaram a um ponto que elas conseguiram, com a cabeça, compreender o que se sentia. Então, acho que um outro grande exercício comum a todos nós é esse. É você usar a sua cabeça como ferramenta para compreender o que se sente. E não você raciocinar para gerar sentimentos ou raciocinar para bloquear sentimentos. Você usar a cabeça para compreender o que está se passando, entendeu? Então, acho que esse também é um outro grande exercício comum que se traduz em autocura, entendeu? E aí o propósito vem nisso daí. Quais ferramentas estão para você trabalhar a sua autocura? Antes de começar a gravar o podcast, eu escrevia muito, tinha um diário, parada bem lá ele, né? Que nego zoa, mas tinha um diário que, na real, eu escrevia grandes reportagens sobre mim mesmo. Comecei o diário quando estava na faculdade de jornalismo, né? E aí eu chamo de Apogeu o nome do caderno. E aí escrever, colocar para fora nesse sentido foi a minha grande autocura. E depois começar a falar no podcast, aparecer muito nos stories lá do perfil, e ter essa troca, veio muito mais, foi tipo um grande salto, entendeu? Porque, como disse ali no texto, né? Cada um é responsável pela sua autocura, mas a vida que vai determinar os personagens, os casos, né? Os episódios da season, os episódios da série, que vão te fazer desses impulsos. E se você não estiver aberto para isso, tu não vai desenvolver. Não faz sentido? É tudo muito complexo, velho. Eu já tive em outros episódios, os que não estão em vídeo, eu entrei um pouco nesse assunto religioso, né? Esse religioso, não espiritual, sei lá nem como é que se fala isso. Mas que é importante a gente ter noção de como achar o equilíbrio, de como a nossa experiência coletiva afeta a nossa experiência individual e como o nosso individual pode impactar no coletivo, como a gente pode estar ajudando o mundo de alguma forma. E aí, a nossa autocura, para tá fechando, né? A autocura é o propósito. Ajudar os outros e compartilhar ela. E como você chegou nisso pode ser ajuda direta ou indireta. Talvez a ajuda direta do bem ao próximo seja um passo para sua autocura. Enfim. Fica aqui o compartilhamento de todas as loucuras. Esse é o Freestyle Trip. Deixa eu ver o número dele. É que eu tô gravando na GoPro e tá bem atrás. Esse vai ser o Freestyle Trip número 11. É isso, Freestyle Trip número 11, falando de autoajuda, autocompreensão, propósito, profundidade. Eu disse que ia trazer profundidade no vídeo, né? Que esse seria um Freestyle Trip especial. É o primeiro em vídeo. Os próximos, grande maioria, devo trazer em vídeo também. Porque, como eu falei, talvez acho que meu propósito seja estar compartilhando essa baboseira toda, tá contando o caô na internet, lorota. Então, fiquem aí com o Freestyle Trip. Quem quiser buscar o @magitrip no Instagram, memes no feed, eu apareço nos stories. O podcast sai com uma frequência muito grande no Spotify sempre. E o Inquietude sai bastante também já.
É isso. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima aí.